a gente viu um pouco dos bastidores, das entranhas, de como o sistema está tentando consolidar o seu poder e se livrar de Bolsonaro. Talvez eles pensem, olha, não deu certo com o Trump, mas quem sabe? Não deu. Tem muita gente que defende essa tese. Olha, não deu certo com o Trump porque nós não fomos virulentos e fortes e rápidos o suficiente para neutralizar. E a lição que as pessoas, muita gente dentro do sistema está aprendendo é a lição errada, não é a lição de esse movimento é imparável. A lição que eles aprenderam equivocadamente é nós precisamos ser mais fortes do que foram nos Estados Unidos, porque não fizeram o suficiente lá e olha aí, o Trump voltou agora, os caras estão ferrados. E eis que nós tivemos uma janela nessa série de reportagens sobre a delação do Mauro Cid, onde nós tivemos aí pelo menos a primeira parte dessa delação se tornando pública. E eu falei sobre isso no meu X, e que o meu primeiro sentimento quando eu vi essas notícias saindo no domingo, foi que eles estivessem preparando uma operação policial contra o Eduardo Bolsonaro e talvez a Michelle. Afinal, essa tática, que se chama de wrap-up smear, ela é velha. Wrap-up smear, uma expressão em inglês, não tem tradução para o português. Wrap-up smear é, ao mesmo tempo que é esfregão, é também difamação. E o wrap-up é embrulhar. É quando você faz a difamação dar uma volta completa, embrulhada. Quando você tem uma campanha intencional e premeditada para prejudicar a imagem e a reputação de um indivíduo ou de um grupo. Então você inventa uma história contra uma pessoa, a imprensa começa a falar sobre ela, você usa isso para difamar e caluniar a pessoa, depois vem uma operação policial que valida aquela difamação original e as reportagens de jornal validam a operação policial. E eu achei que se tratava disso. Mas depois... e essa ainda, sem dúvida nenhuma, é uma possibilidade, mas eu parei para investigar e fazer algumas reflexões. A primeira reflexão foi que quem publicou a reportagem sobre a delação do Cid foi o Hélio Gaspari. E apesar de, claro, as críticas que eu tenho ao Hélio Gaspari, ele é um jornalista muito sênior. Ele não é aquele cara da notícia do dia a dia. Ele não é o cara da coluninha de fofoca política. Ele não é a Mônica Bergamo. Ele não é o Lauro Jardim, ele não é a Bela Megali. Reparem, são essas pessoas, Dani Lima, até a própria Andréa Sadi, essas são as pessoas utilizadas para vazamentos no Alexandre. Eu não vi até hoje o Hélio Gaspari cobrir nada em relação a isso. Então é claro que eu achei estranho. E hoje em dia eu tenho o palpite informado, bem fundamentado, de que a fonte de vazamento pode ter sido outra. Não é que eu não tenho certeza que não tenha vindo do Alexandre, afinal, na Vaza Toga nós vimos o juiz Marco Antônio Vargas numa conversa explícita com o Talhaferro, dizendo, abre aspas, ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma eles querem pegar o Eduardo Bolsonaro. Mas Hélio Gaspari foi estranho. E eu comecei a cavucar e pensar de onde veio esse vazamento. Quem pode ter tido acesso recentemente a esses documentos que são de 2023? E aí, como eu disse, eu tenho um palpite informado. Eu não vou ser leviano, não vou dar ele aqui, mas a quem interessou esse vazamento? Eu diria que eu, ou melhor, nós, temos as nossas suspeitas. Ainda mais depois da entrevista do Andrei da Polícia Federal lá no Roda Viva. Mas qual é o contexto da delação? Isso é importante. A gente está falando de um Mauro Cid, ali naquele momento de 2023, completamente isolado, e isso é verdade. Os deputados, senadores, a direita abandonou o cara. Todo mundo abandonou o cara. E política é cruel. As pessoas abandonam mesmo quando você está na merda. E ele está lá nessa situação completamente sozinho. E os caras da Polícia Federal começam com a mando do Alexandre, começam a ameaçar a filha dele. Com áudio, teve um áudio da filha dele de 15 anos vazado pela imprensa. Começam a ameaçar colocando a esposa do Cid, no caso das vacinas,
o pai dele, no caso das joias, os subordinados dele. E aí você tem um cara completamente abandonado, que está vendo seus familiares ameaçados, e os seus subordinados ameaçados, que vale muito para militar, alguns presos. E eu vou dizer para você, pô, eu sou absolutamente sincero com você, eu não vou ficar aqui criticando o cara não, porque em cima de familiares é dose, né? Você tem uma pessoa que, com familiares ameaçados e completamente abandonados pelos seus aliados, em depressão, eu não consigo dizer que eu faria diferente, não. Sendo absolutamente sincero. Então, que Deus me proteja disso. Graças a Deus, minha família está aqui nos Estados Unidos. Mas o que você tem de factual? Porque nós tivemos uma janela do que de fato o Cid falou. Até então, nós só lidávamos com o que havia saído na imprensa. E quando nós vimos o que de fato ele falou, a gente repara que, primeiro, uma falha central, porque a narrativa, o centro da narrativa deles, toda a estrutura fundamental da narrativa dos caras é de que o Bolsonaro sabia que a eleição não tinha sido fraudada e que todo esse papo de eleição fraudada, apesar dele ter falado isso muito antes, inclusive, de ser candidato a presidente, ainda quanto deputado, em eleições que ele ganhou, tudo isso teria sido inventado da mesma forma que o Trump teria feito nos Estados Unidos, como desculpa porque ele sabia que ia perder para o Lula. Só que o que o depoimento mostra é que o Bolsonaro tinha convicção de que houve fraude. Então ele procurou uma maneira legal, com juristas, para tomar uma atitude. Juristas. Ora, quem quer dar um golpe, simplesmente dá um golpe. Não chama um professor de direito constitucional para montar uma minuta com considerando os indas e vindas, houve os militares, houve não sei quem, houve... Caminhos legais. A busca foi por um caminho legal. E aí o Mauro Cid utiliza, na minha humilde opinião, e esse talvez tenha sido o grande erro dele, mas certamente ali debaixo da pressão psicológica, etc., ele utiliza a palavra golpe. E eu sempre falo, o que significa golpe? Volto a dizer, pelo conteúdo da delação, o presidente procurou caminhos jurídicos dentro da lei, consultou militares, consultou juristas, mas em momento algum, diz a própria delação, o presidente tomou qualquer atitude. O que ele era, e sem dúvida nenhuma era, procurado por pessoas que tinham muitas opiniões. Você no seu grupo, você que está me assistindo, você, no seu grupo de família, você por um acaso, tinha gente que tinha que falar, tem que fazer isso mesmo, tem que fazer alguma coisa, como aconteceu no grupo dos empresários, que depois foram perseguidos pelo Alexandre? Responde aqui, como dizia o Clodovil, olha aqui no Elente da Verdade. Você teve algum familiar que queria que houvesse golpe, até que matassem o Alexandre? Tinha. Vai todo mundo preso? Quantas pessoas vocês não acham que o presidente Bolsonaro tinha aparecendo para ele dizendo que ele tinha que fazer alguma coisa? E eu era um que dizia ao vivo, no ar, que algo deveria ser feito. Não poderíamos ter sofrido um golpe do Alexandre de Moraes e do establishment com apoio americano sem nenhum tipo de reação. Não poderíamos. E isso é legítimo. Não é golpe. Ora, mas e o Eduardo e a Michelle serem grupos de um membro radical, Jorge Seif também, etc. Tudo isso é achismo. Vejam, a gente tem que ser honesto, tem certos bastidores aqui que eu não gostaria de ter que falar, mas a gente sabe, a gente que é jornalista, sabe como é que essas coisas são, a gente apura. No caso da Michelle e do Cid, sequer o Cid pode ter ouvido muita coisa da Michelle, porque o Cid e a Michelle mal tinham contato entre si. A Michelle não gosta do Cid. Coisa de dia a dia, de funcionário, de ajudante de ordem, primeira-dama. Eu sei como é que é isso. Mas o Cid não vai poder dizer que viu a Michelle falando ou fazendo alguma coisa.
Volto a dizer, jogaram Jorge Seife nesse balaio que publicou uma declaração contra. Agora, Cid ouviu dizer, mas o Eduardo nega, o Seife nega, todo mundo nega. Então eu retomo a minha pergunta, o que é golpe? Esse é o assunto central. E mais, a mãe de todas as narrativas, que é que o Bolsonaro perderia as eleições e inventou uma história de fraude nas urnas como justificativa para depois das eleições dar um golpe, ela é completamente desmontada pelo relato do Cid. Não só pelas ações do Bolsonaro, claramente, mas pelo relato do Cid. O relato do Cid diz: o presidente tinha certeza que encontraria provas de que a eleição foi roubada. Então vejam vocês, as coisas que eu reportava que de fato estavam acontecendo, eu sempre reportei que, havia uma divisão de opiniões acerca do que devia ser feito, 2, que o presidente não estava convicto do que queria fazer, e nem dos meios que ele tinha para ação, e 3, que mesmo dentro dos militares havia divisão. Eu sou indiciado por reportar a vocês, do público, essa divisão, e como se posicionava cada um dos militares. Eu volto a dizer, o que eu reportei é absolutamente fidedigno. E essa é a marca de um jornalista que toma cuidado com as informações que reporta. Aqui não é Globo News. E conforme os documentos forem desvendados, vocês, e eu gosto disso, vocês vão ter a oportunidade de descobrir quem eu sou. Aqui não tem tic-tac, não tem promessas falsas, aqui não tem omitir as informações que eu posso tornar públicas, não tem. O meu compromisso é com a verdade e a minha posição é clara. Nós vivemos um regime no Brasil depois de um golpe dado por essas pessoas que estão no poder. E eu vou continuar fazendo esse jornalismo com o seu apoio. Para isso, eu preciso que você considere a possibilidade de contribuir com o meu trabalho. Você pode fazer isso entrando em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. E lá você tem algumas humildes opções. Você pode se tornar meu apoiador se você usar o cupom de desconto aqui, PF Show, ou P Figueiredo Show, uma coisa assim. O cupom está aqui na descrição, já não me lembro mais. Mas você vai ter um desconto, vai pagar nos 3 primeiros meses pouco mais de $5 por mês. É uma quantia muito baixa, é uma promoção do McDonald's para você ter acesso ao meu conteúdo exclusivo. Depois disso, você pode, melhor ainda, se você quiser, se tornar meu patrono Gold. E nós teremos amanhã, na quarta-feira, a reunião dos patronos Gold. Os patronos Gold se reúnem comigo, a gente tem conversas de bastidores, até de certas coisas que eu não posso falar aqui no ar, e há coisas que eu não posso falar no ar, acreditem se quiser, mas a gente tem uma conversa mais informal na nossa reunião de Google Meets, né, dos patronos Gold. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp de patronos Gold, onde sai boa parte da pauta que você está assistindo aqui. Você tem acesso ao meu e-mail direto, claro, a conteúdo exclusivo, desconto nos meus cursos e muito mais. Mas, acima de tudo, o mais importante é que como patrono Gold, você apoia o meu trabalho. Eu ainda tenho, o link está na descrição, peço seu apoio, é importante. Se você não quer jornalismo à la Globo News, essa é a forma de você garantir que eu continue fazendo o que eu estou fazendo, www.paulofigueiredoshow.com/apoie, ou o QR Code aqui em cima para você, ou o link na descrição. O importante é você me apoiar. Tem até link para você me fazer doação em Bitcoin lá. Eu gosto muito desse negócio de Bitcoin e cripto. Não sou... Como é o nome do cara que fui discutir com ela? Esqueci qual é o nome. Daqui a pouco eu lembro. Renato 38, eu sou Renato 38, mas gosto de Bitcoin.